Hare Krishna, tudo bom, pessoal? Então o tema de hoje é bem interessante, é sobre como otimizar sua respiração e o efeito que isso tem em você. No caminho do yoga, você sabe que tem muito ênfase na respiração, né? Pranayama, a gente fala as técnicas de controlar a respiração. O ar vital, a energia que circula do corpo, diretamente ligada à questão da respiração. Essa é a visão do yoga. E aqui eu vou estar trazendo para vocês um conhecimento vindo da ciência de um escritor chamado James Nestor, que escreveu um livro inteiro sobre essa questão. Bom, primeira coisa interessante é o seguinte, duas perguntas que ele fala, que você deve manter consciente ao longo do dia, para ver se você está bem no quesito respiração. As duas perguntas são: estou respirando pela boca ou pelo nariz? Bem importante, ponto 1. Ponto 2, estou respirando demais? Posso respirar menos? Bem interessante essa segunda parte, até um pouco assim, foge um pouco do que a gente imaginaria que seria o ideal, mas a gente vai ver como é que isso funciona. Então vamos lá, primeira parte. Estou respirando pela boca ou pelo nariz? Olha só que interessante. Então ele mesmo fez um experimento do seguinte, ele foi e tampou o nariz dele completamente, bloqueou o nariz de forma que era impossível ele respirar pelo nariz. Ele fez isso durante 10 dias, né? Então o que ele fez? O que ele foi reparando? Logo após assim, algum pouco tempo só respirando pela boca, olha os efeitos no corpo, apenas... primeira coisa, diminuição da variabilidade da frequência cardíaca, o VFC, que é um sinal de estresse crônico. 2, a pressão sanguínea dele aumentou em 13 pontos, que é um sinal de hipertensão. Tá? E quanto mais ele ficou sem respirar pelo nariz, mais os pensamentos dele ficaram confuso, sem foco, mais dificuldade ele tinha para se concentrar. Então, olha só, basicamente, respirar pela boca aumenta o seu estresse e o seu cansaço. Que interessante, né? Horas depois, ele ficou 10 dias respirando pela boca. Horas depois de voltar a respirar pelo nariz, já retomou o estado anterior dele do VFC e a pressão sanguínea também e a concentração. Horas depois, ele desfez o que tinha de ruim. Então essa é boa notícia. Se você está fazendo errado, basta começar a respirar pelo nariz que você vai retomar todas essas vantagens. Tá? Então, atenção, foco na respiração pelo nariz. Por que respirar pelo nariz é legal? Porque o nariz ele purifica, aquece e regula a pressão do ar que entra no seu pulmão. Então tem uma razão concreta, real, que é melhor respirar pelo nariz. Tá? E aumenta a absorção de oxigênio, essa combinação aumenta a absorção de oxigênio de 10 a 15%. Então você está de fato absorvendo mais oxigênio, por isso que o corpo então funciona melhor. Boa dica, né? Bacana. Olha só, uma dica ainda mais técnica. Ele fala assim, criamos 6 vezes mais óxido nítrico no corpo, que aumenta a circulação do sangue, e aumentando a circulação do sangue, aumenta a sua energia. Interessante, né? Bom, então, aqui, uma dica interessante. Olha só um detalhe. Além de você expirar pelo nariz, uma dica interessante. Se você fizer um murmúrio, murmúrio assim, você então dá um aumento adicional de até 15 vezes desse óxido nítrico. Então, será que é isso que a gente sempre sugere? A tradição do yoga, né? Falava do de ficar vibrando o mantra Om. Olha só, agora estão vendo aí que vibrar o mantra Om, que é uma perfeito, né? Reverberação, murmúrio dentro, por dentro. Om. Aumenta em 15 vezes o seu óxido nítrico. Então imagina a energia correndo pelo seu corpo. Será que isso também faz a gente se sentir tão bem vibrando o mantra Om? Então fica essa dica. Começou a ficar ruim, baixar a energia,
Inspira pelo nariz e... Bem legal, né? Bom, agora vamos a um detalhe interessante. Parece que pesquisas mostram que 50% das pessoas respiram pela boca. Será que você é um desses? 50%. Então, tem muita margem aí para a gente se aprimorar. 50% respira pela boca e, ao ficar consciente que você está respirando pela boca e começar a tentar realmente respirar pelo nariz, você vai então, você vai fortalecer a musculatura envolvida. Você que tem um negócio, né, fisiológico aqui, a gente desacostuma. E aí você vai trabalhar isso e se acostumar, né? Eu há muitos anos, assim, a perder de tempo, desde o século passado, que eu tenho essa preocupação de respirar pelo nariz, assim, então... agora eu estou vendo que talvez esse seja um dos fatores, né, do bem-estar que eu sinto, da clareza mental, porque eu estou sempre realmente buscando respirar pelo nariz. Ok, muito bom. Agora a questão estranha para a gente, né, um pouco assim contra-intuitivo, que ele fala que respirar menos aumenta o óxido de carbono no seu corpo, que faz você absorver mais oxigênio. Então, respirar menos. Olha só. Então, diminuindo o número de respirações e respirando de forma mais rasa, não mais funda, mais rasa, aumenta o oxigênio no corpo. Então, é bem contra-intuitivo. Você fala, não, eu vou respirar bem fundo. Não, parece... em termos assim da fisiologia, uma respiração mais rasa e mais lenta. E isso me faz lembrar dos Yoga Sutras, né? Quando se explica que a gente equilibra o ar entrando com o ar saindo. Eles têm essa expressão, ar entrando com o ar saindo, né? Ou seja, então imagina o estado de yoga e eu vejo isso assim. Quando eu vi isso, a primeira coisa eu falei, mas que estranho, respirar menos é melhor. Mas aí eu pensei, não, realmente, quando eu estou em meditação... Você fica uma respiração muito rasa, muito lenta, quase como se não estivesse respirando, entendeu? É o tal do equilibrar o ar vital que entra com o ar vital que sai. Você pode reparar, quando você está bem quietinho, você vai ficar assim, respiração bem tranquila e praticamente assim, não mexe nada. Ele conta o exemplo de, no Japão, um grupo de samurais, tinha um mestre de samurai lá, ele tinha um pré-requisito para sentar no programa dele, ou para ficar parte lá da gangue dele lá, né, dos samurais, da turma dele, que botava uma pena debaixo do nariz e a pena não podia mexer, você tinha que ficar lá respirando de forma tão leve, tão devagar, que a pena não se mexia debaixo do nariz. Então esse é o padrão que esse samurai usava. Então é interessante isso, né? Respirar pelo nariz e respirar de forma lenta e rasa. Isso tudo vai aumentar o oxigênio no seu corpo. E você pode notar que quando você está estressado, não é? Você respira rapidamente, né? Você está lá, assim, naquela coisa, aquela afobado, e com isso você só absorve 1/4 do oxigênio que você está entrando no corpo. Olha só que interessante, né? Quando você está lá todo afobadão, né? Você absorve 1/4 só do oxigênio, mas você fazendo de forma mais devagar, mais rasa, pelo nariz, você absorve muito mais. Então tá aí, 2 boas dicas, né? Sobre respiração e como isso afeta você. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aí que eu gostaria muito de ouvir de você. E tenha um resto de dia com muita paz e com muito amor. Hare Krishna.